Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz.
Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é os benefícios do altruísmo. Sermos bons para os outros faz bem para nós mesmos? É isso que nós vamos analisar no programa de hoje, recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Edna Fabro, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vinda, Edna. Muito obrigada, Geraldo. Um prazer estar aqui novamente. Que bom, querida. E também aqui Erickson Saraiva, que é evangelizador da juventude na FEB. Seja bem-vindo, Erickson. Muito obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui e é uma oportunidade única poder contribuir com a divulgação, falando desse tema tão importante. Pois é, falando desse tema tão importante, a gente já começa, Edna e Erickson, com a própria palavra. Uma palavra bonita, não é? Um tanto quanto difícil também. O que é altruísmo? Eu falava há pouco que quando me foi passado o tema, ao receber o convite para o programa, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no dicionário, né? Porque realmente é uma palavra não muito comum, né? E o dicionário nos diz que altruísmo é amor ao próximo, é abnegação, é dedicação ao próximo. E é isso mesmo que a doutrina espírita nos convoca. Jesus já disse amar o vosso próximo como a si mesmo. Então, ser altruísta é estar fazendo bem ao nosso alcance a todos os nossos irmãos de humanidade, porque o nosso próximo não é somente aquele que está ao nosso lado, mas toda a humanidade. Ainda não temos condições de amar o nosso próximo dessa forma. Amamos aqueles que estão ao nosso lado. Mas um dia nós praticaremos o bem para toda a humanidade. Então, o altruísmo é esse bem que podemos fazer, que temos que fazer, que Deus nos convoca a fazer em relação ao nosso próximo. Ô Erickson, e qualquer um de nós pode ser altruísta? Como a Edna falou, altruísmo é amar. E qualquer um de nós podemos amar. Ela também falou do amar ao próximo, como a si mesmo. E esse como a si mesmo nós precisamos conhecer, saber como eu me amo. E o Evangelho, as obras da codificação nos ensina a nós nos amarmos para podermos amar. A questão 917 do Livro dos Espíritos nos convida a nos conhecermos as nossas fragilidades, as nossas potencialidades, para sermos essa pessoa que consegue amar o próximo. Quando a gente, Erickson, Edna, a gente olha para o outro, a gente também está abrindo um espaço para, de repente, olhar mais para nós mesmos? Sem dúvida, porque a gente se reflete no próximo. Então, à medida que nós nos aproximamos, que nós interagimos com os nossos irmãos, nós vamos nos conhecendo também melhor. O que não gostamos no próximo, nós logo vamos perceber que nós também temos aquele defeito, aquela mazela ainda para ser combatida. É quase que um espelho. É quase que um espelho, sim, porque a gente enxerga no outro o mal que ainda está em nós. E aí é mais fácil a gente combater. E o altruísta, Erickson, a gente pode dizer que ele por esse bem que ele faz ao próximo, ele é mais feliz do que aquele que... O que seria o contrário do altruísta? O contrário do altruísta é o egoísmo, né? Aquele que traz ainda o egoísmo muito forte no seu coração, traz o aspecto do primeiro eu, não se preocupando com o próximo. E quando a gente, complementando o que a Edna falou, quando a gente tem esse contato com as necessidades, isso nos tira da zona de conforto. Faz com que a gente passe a analisar a nossa vida, a valorizar o que nós temos. E isso promove essa mudança, incentiva em nós
o esforço, o empenho de nos melhorarmos, de nos conhecermos, para sermos essas pessoas do bem. Então, Eric, no caso altruísta, a gente pode dizer que ele é mais feliz do que o... Ele é mais feliz, porque ele pauta a sua vida pela simplicidade. Ele tem esse dom, essa facilidade do altruísmo como uma forma espontânea. Então ele trabalha muito de uma forma realmente espontânea, fazendo bem até de uma forma intuitiva. Ele traz essa simplicidade na vida dele, nas ações que ele pratica no bem. É importante a gente verificar, né, que a prática do bem, ela nos faz muito bem. Né? Quando a gente pratica, quando a gente consegue colocar um sorriso no rosto de uma pessoa sofrida, que está angustiada, aquilo nos enriquece a alma. Né? A gente se sente feliz? A gente se sente feliz. E no caso, por exemplo, muitas pessoas, nós mesmos ainda buscamos a felicidade no consumismo, né? E a gente ter as coisas, às vezes usufruir das coisas materiais. Isso não é uma espécie de ilusão, porque essa felicidade que o altruísmo ela promove, não é essa coisa passageira, né? Não. A nossa humanidade, a nossa sociedade ainda está muito materializada, né? O egoísmo ainda impera entre nós, infelizmente, né? E esses bens materiais ao qual a sociedade se apega tanto nos dias de hoje, eles são passageiros, nós sabemos disso, né? É uma felicidade ilusória, ela passa, ela não fica, ao passo que a felicidade trazida pelo altruísmo, por aquele que pratica o bem sinceramente, ela é permanente. E a gente pode afirmar, Edna e Érica, que hoje em dia, as crianças, os jovens, porque a gente já sente uma mudança que está ocorrendo, isso é evidente, não é? Essa nova geração que está vindo aí, ela já tende a ser naturalmente mais altruísta do que egoísta? Alguns espíritos que reencarnam, bem sabemos, a doutrina espírita nos traz alguns relatos de que são espíritos mais evoluídos, já com a bagagem de conhecimento bastante avançada em alguns aspectos. Isso facilita com que elas sejam mais altruístas, com que elas compreendam mais o verdadeiro amor, que a felicidade está em servir, trazendo essa simplicidade da vida e até se blindando em alguns momentos para todo esse consumismo, né, que a mídia televisiva, as redes sociais estão o tempo todo disseminando, nos convidando ao ter um carro novo, ao ter uma roupa de marca, ao se mostrar perante a vida. E na verdade não é isso, né? A gente precisa ser pessoas do bem, ser pessoas melhores. Muito mais do que ter propriedades. Muito mais do que ter propriedades. Perfeito. Eric e Edna, nós vamos chamar um breve intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho. E você? Você se acha mais altruísta ou mais egoísta? A gente volta daqui a pouco. Você sabe que o Espiritismo tem uma fala, uma máxima que define o Espiritismo. Qual é? Fora da caridade não há salvação. Interessante esse negócio. Então, tanto faz ser espírita ou não ser espírita. Se você é caridoso, está tudo bem. É isso? Exatamente isso. Algumas religiões, o primeiro Espiritismo não é religião, né? É uma filosofia. Você pode ter a sua religião e ser espírita sem nenhum problema. Mas algumas religiões falam, fora desta religião não há salvação. Se você não for da minha religião, você é um infiel, você merece ser assassinado, trucidado. Não pode. Não é possível que só uma religião seja a religião de Deus, seja a única que presta. Claro que não. Há uma série de religiões, há uma série de filosofias, cada uma fala de um jeito a mesma coisa. Cada uma fala para pessoas diferentes a mesma coisa. Em essência, todas falam do bem, do amor, da paz, da fraternidade, do apoio ao próximo, do apoio ao mais fraco. Isso que importa. Uma outra coisa que se fala é o seguinte, fora da verdade não há salvação. O que é verdade?
A verdade para você é uma, para mim é outra, para ele é outra, para ele é outra. Então é difícil definir o que é verdade. Só eu tenho a verdade? Claro que não. Há uma série de verdades. O que é verdade num país não é no outro. Depende das leis. O que é verdade para um povo não é para o outro, né? Então o Espiritismo não fala fora do Espiritismo não há salvação e não fala fora da verdade não há salvação. O que é que ele fala? Fora da caridade não há salvação. Bom, então compete saber o que é caridade. O que é isso, afinal de contas? É dar esmola, certo? Certo. Também é dar esmola, mas não apenas. O que é caridade? Tem a caridade material, que é dar esmola. Caridade material, que é dar um prato de comida. Caridade material, que é dar um presente, uma roupa, né? E aí há um cuidado, a gente dá as coisas que já estão lixão. Tenho vários amigos que têm bazares, recebem geladeira quebrada, fogão sem perna, sabe, roupa que é um lixo. Isso não é caridade, você está jogando lixo fora. Lixo vai para o lixo, não vai para outras pessoas. Caridade é você dar alguma coisa que as pessoas precisem, e de preferência que faça falta a você. Aí há muito mais mérito ainda. Então, caridade é você dar coisas materiais, mas também, em grande medida, a caridade é dar coisas não materiais. Que coisas não materiais? As que custam mais caro. Quais são? O seu carinho, o seu amor, a sua atenção. Você dá atenção às pessoas que precisam de atenção, ou você não tem paciência com aquela pessoa chata da sua família que ninguém aguenta mais? É nessa que você deve praticar caridade. É com ela que está o maior desafio. É com essa que você tem o exercício bravo da caridade ali. Se você conseguir, ali você está ganhando um tremendo caminhar na caridade. Então, em essência, a caridade o que é? É conviver bem com as pessoas, é amar as pessoas, é ser carinhoso, é ser caridoso. Aliás, carinho é importante. Pegar nas pessoas, fazer massagem, fazer um afago, pegar nos braços. O poder do toque é espetacular. Você pega as pessoas, se abraça ou você tem vergonha? Não tenha vergonha, todo mundo gosta. Faz uma massaginha no pé de alguém que você goste. Isso é uma delícia, é ótimo. Aproveite. Caridade, 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 da forma que você entender, sempre será bom. Queres lembrar Jesus no mais luminoso dia? Espalha sobre os teus passos as dádivas da alegria. Procura ser mais fraterno, esquecendo toda ofensa, e faze o bem que puderes, sem pensar em recompensa. Estende mãos generosas a criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Estende mãos generosas a criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, carregada ao peso da cruz, e leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, carregada ao peso da cruz, que leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Queres lembrar Jesus no mais luminoso dia? Espalha sobre os teus passos as dádivas da alegria. Procura ser mais fraterno, esquecendo toda ofensa, e faze o bem que puderes, sem pensar em recompensa. Estende mãos generosas a criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Estende mãos generosas a criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Fala de amor e paz
a quem se sente sozinho, vergada ao peso da cruz, que leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergada ao peso da cruz, que leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergada ao peso da cruz, que leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teu me colocar, eu quero servir a Jesus em qualquer lugar onde Deus me colocar. A respeito dos benefícios do altruísmo. Edna e Eric, a gente estava falando sobre a questão do bem ao próximo, que acaba fazendo um bem para nós, né? Mas como é que a gente poderia entender efetivamente na prática que não necessariamente o bem está nos prazeres materiais, e sim num desprendimento, numa abnegação? Como é que é isso materializando para nós? Nós somos espíritos imortais. E a nossa vida aqui é uma passagem muito breve. Nós estamos como numa escola de aprendizado. Nossa vida verdadeira é a espiritual. E esses benefícios materiais, a matéria, quando passamos para o lado de lá, nós não levamos nada disso. Nada disso tem a menor importância. Quando estamos no mundo espiritual, o que a gente leva quando morremos? Nós levamos os sentimentos que vivenciamos, nós levamos os valores que conseguimos armazenar, nós levamos o bem que fazemos. Nada que material vai. Nada que material vai, não vai nada disso ao nosso lado, né? Então, por isso, os verdadeiros valores aos quais nós temos que nos dedicar são os valores morais. São aqueles que nos enriquecem, que nos favorecem o nosso processo evolutivo. A Edna falou logo no início do programa sobre a questão da referência que Jesus nos faz, né, Eric? Do amor ao próximo. E ele ainda agregou valor a esse ensino, né, que vem desde o Antigo Testamento, a necessidade de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, mas ele acrescenta ainda, amar o próximo como ele nos amou. Então ele se coloca como a nossa referência. Como seguir esse exemplo de Jesus? Devemos buscar a simplicidade na vida. Devemos estar no mundo sem ser do mundo. Isso significa buscar compreender o que está à nossa volta, deixando de lado o egoísmo, né? Como o Evangelho nos ensina, devemos nos esforçar ou empenhar todo o esforço possível para combater esse egoísmo, o aspecto do eu querer ter, do eu querer ser, e sim valorizar mais a simplicidade. Jesus, a gente analisar a vida dele, foi uma vida muito simples,
de exemplos no bem, de exemplos auxiliando o próximo. Então é para esse aspecto que a gente tem que olhar a nossa vida, que a gente tem que pautar a nossa vida, na simplicidade, no respeito, no discernimento, compreendendo tudo que acontece conosco e tendo a certeza de que, como Edna falou, que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, trazemos experiências de vidas passadas, que algumas das vezes são provas que escolhemos, ou outras não foram impostas, mas que precisamos estar nessa vida conscientes dessa mudança. Pois é, hoje na nossa realidade material, a gente vive assim um dinamismo muito grande. Muitas coisas acontecem, né, muito rapidamente. E a gente vê muitas coisas preocupantes, inclusive. Parece que está meio que ruindo. Parece que não há muita base, não há muita superfície, os valores estão meio que invertidos. Tantas coisas que nós estamos aí acompanhando que às vezes até nos deixam perplexos. O que estaria nos indicando aí, Edna e Eric, que de fato nós estamos caminhando mais para esse rumo do altruísmo e não ainda nos mantendo no egoísmo? O mal aparece muito mais que o bem, né? Então, lembrando que nós estamos numa fase de transição, e essa transição, normalmente uma transição, ela é um pouco tumultuada, e a nossa sociedade está vivendo isso. O Eric falou há pouco das crianças, dos jovens que estão chegando agora com uma outra cabeça, uma outra visão da vida, né? Já mais bem preparados para vivenciar esse mundo novo que nós estamos aguardando. Né? Então, é difícil para nós ainda, espíritos ainda ignorantes que somos, estar abandonando de uma hora para outra o egoísmo e vivendo altruisticamente, né? Que é o ideal. Vivendo né? bem, que é o ideal, ainda é muito difícil para nós. Mas nós já estamos nesse caminho. Então, apesar da sociedade estar mostrando um ambiente, uma visão, mostrando uma visão tumultuada dos valores, a gente vê que os valores estão sendo desprezados. Nós estamos crescendo, sim. Nós estamos aprendendo. O Edna e Eric, o que vocês veem assim, Eric? Qual seria hoje a maior necessidade do mundo? A maior necessidade do mundo hoje que eu enxergo é as pessoas, de uma certa forma, combater esse egoísmo. É muito difícil empresas e pessoas, né, o tempo todo incentivando o consumismo. As pessoas precisam parar e olhar o próximo. Precisa ter esse momento de autorreflexão, de autoconhecimento. Está faltando isso? Está faltando isso, está faltando isso. Quando a gente olha para o próximo, vê inclusive as suas necessidades e fraquezas, a gente também está se reconhecendo necessitado e frágil? Quando a gente olha o próximo, a gente sente uma realidade que até então a gente não conhecia. Por quê? Porque eu estava no meu mundo, dentro da minha casa, protegido, com os pais, num ambiente seguro, e quando eu me deparo com uma realidade de pobreza, de fome, aquilo ali me choca. E eu passo a me preocupar ou a ter a importância de que eu preciso fazer algo. Então, uma transformação que o mundo precisaria enxergar é olhar também para essas necessidades que existem, que estão à nossa volta. Estatisticamente, quantas pessoas passam fome, quantas pessoas passam frio nessa época de chuva, e muitas das empresas, pessoas não olham isso. Mas, o Eric, a gente tem já alguma ação, Edna, eu gostaria que você também abordasse, que já se volta para o bem, né, voltada assim mais para o altruísmo, seja de empresas, seja pessoais, enfim. A gente já tem alguns exemplos nesse sentido? Sim. Nós temos também já hoje a vivência do Evangelho. Na verdade, o Evangelho, a maior necessidade neste momento, na sociedade humana, é Jesus, né? No coração, é Jesus na prática, do dia a dia nosso, é essa vivência do Evangelho.
Mas nós já temos muitas ações, sim, no bem. Nós temos muita assistência social. As próprias empresas já criam, com seus funcionários, trabalhos voluntários para auxiliar. E nós temos a prática da caridade de forma já bastante, não o que deveria ser, mas já temos a caridade material, a caridade moral, pelas próprias onde pessoas são acolhidas, Né? exatamente, as pessoas são acolhidas, são ouvidas, né, nas suas dificuldades e nos seus problemas. Então nós já temos várias ações, e nós temos muita gente fazendo o bem. A gente vê exemplos muito positivos dentro da sociedade. Se todo mundo sabe que fazer o bem é o caminho da salvação, então por que é tão difícil executar essa certeza? Nós somos espíritos imperfeitos ainda, esse é o grande problema. Trazemos ainda o orgulho, o egoísmo, que nos impede de estarmos nos dedicando plenamente ao nosso próximo. Mas eu digo a você, nós estamos já a caminho. Nós já temos condições, nós já conseguimos nos comover diante da dor do próximo. Nós já conseguimos ouvir o nosso próximo quando ele está sofrido. Nós, nos nossos lares, nós já amamos aqueles que estão em torno de nós. Há uma solidariedade. Há uma né? solidariedade, há uma compreensão, a paciência, a tolerância. Nós já estamos aprendendo tudo isso. Então temos que ser positivos, temos que ser otimistas. A vida não dá saltos. A evolução vai passo a passo. E nós estamos nesse caminho. Já aprendemos muito. Já temos na teoria muitos desses ensinos que o Evangelho nos trouxe, que Jesus nos trouxe. Precisamos mais de um esforço para colocar em prática. E cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia. Quando conseguirmos, o egoísmo será banido da humanidade. Nós amaremos uns aos outros. Ainda é um combate conosco mesmo, é uma luta íntima. Né? E devemos lembrar também que, por sermos espíritos imortais, trazemos muitas das vezes essa reminiscência do passado, esse egoísmo ainda muito forte, mas temos a certeza também do futuro, né, que não acabaremos aqui, e que esse futuro depende de nós, do esforço que a gente faz, de vencer essas tendências ainda egoísticas que trazemos. Então é um desafio realmente, precisamos nos conhecer, como Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E é tão interessante, né, Eric, Edna, que todos nós chegaremos um dia à perfeição, né? Sim. Estamos nesse caminho. Né? Sim. Verdade. Só depende de nós. Ninguém pode fazer por mim. O esforço é meu, é individual. E vou demorar mais ou menos de acordo com o meu esforço Pois é. nessa caminhada. Quanto mais a gente se esforçar, mais apressa o passo, melhor para nós. Né? Melhor para nós. Sem precipitação, né? Sem precipitação. A precipitação não no sentido eu dar um passo maior do que eu posso, mas eu posso acelerar. Certo. Como? Buscando os estudos que, por exemplo, a Federação Espírita oferece e outras casas espíritas oferecem também. Exato. Acelera essa nossa evolução. Olha só, Eric e Edna, o Marcos Henrique comenta em torno disso que a gente está conversando. Minha vida mudou depois que passei a me importar menos comigo mesmo. Estar para os outros é um aprendizado que enriqueceu minha vida. Olha que bonito o testemunho. É um belo testemunho, né? Um belo exemplo. Ele, no esforço, ele está deixando o egoísmo, ele está deixando de se preocupar com ele mesmo e se preocupando com o outro. E isso está transformando a vida dele, está tornando a vida dele melhor, ele está sendo mais feliz. Esse é o nosso objetivo. Esse é o caminho, né? Porque todos nós queremos ser felizes. Esse é uma busca de todos nós, a felicidade. E a felicidade vem no momento em que nós deixarmos de olhar só para nós. Porque nós nascemos para conviver uns com os outros, que é o que Deus quer. Exato.
né, para todos nós. Então, é esse o caminho. E é tão interessante, né, Edna? Porque quando a gente faz o bem, como, né, o Marcos Henrique cita aqui, ele se dedica, ele olha o outro, ele também não deixa de estar se ajudando, né? Sim. Ele está olhando para si, mas não de forma egoísta, né? Sim. Isso é tão profundo, né? E sente o prazer de ajudar, as emoções do amor, da caridade. É. E aí, nesse olhar, desculpa, nesse fique à olhar vontade. para o outro, a gente reconhece e fica mais fácil a gente trabalhar o que existe de ruim ainda em nós, no nosso comportamento. E olha só, isso Então, é mesmo. muito bacana. Começar a caridade com as pessoas da família é o primeiro passo. Mas eu tenho tantas questões mal resolvidas com os meus familiares que me sinto incapaz de ajudar os outros. Como posso mudar isso? Pelo esforço. Nós comentamos há pouco que trazemos essas experiências, vivências do passado, de vidas pretéritas. E estamos juntos em família, em sociedade, não é por acaso. Estamos juntos para que nos esforcemos em resolver esses conflitos, essas situações. E Jesus confia, acredita no nosso potencial de conseguirmos vencer esses obstáculos, mas requer de nós um esforço constante, diário. O Emmanuel sempre disse para Chico, né, para que ele tenha perseverança, persistência no trabalho, nas ações que ele se propôs a fazer nessa reencarnação. E esse é o conselho que devemos trazer para nossas vidas. Tem uma frase de Charles Chaplin que eu gosto muito, que é: a persistência é o caminho do êxito. Então, se a gente olhar essa frase, a gente consegue ter êxito em tudo que a gente quer conquistar. E Emmanuel diz que a perseverança é a base da vitória. É a base da vitória. Edna, a família é um cadinho purificador, né? Exatamente. Nós não estamos, por acaso, nós não nos reunimos na família por acaso. Muitas vezes são dívidas do passado que temos com A ou B, e a providência divina nos dá a oportunidade de virmos em família para que nós possamos superar esses ódios, revoltas, mal que fizemos a alguém. E temos a família é uma oportunidade para isso. Então, sempre há as dificuldades de relacionamento, né? No nosso estágio evolutivo, esse relacionamento ainda é muito complicado. Mas o esforço, como o Eric falou, nos cabe a cada um, para que a gente possa vencer e possa superar e cumprir aquilo que muitas vezes nós mesmos determinamos antes da reencarnação. Muita paciência e muita tolerância, né? Exato. Tem uma frase, eu não lembro bem se é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, que eu acho tão bacana. Fala o seguinte: borrife, na verdade ele usa outra expressão, ele fala espargindo, esparja, né? Espargindo ou borrifando o perfume da caridade no seu entorno. O que ele quer dizer com isso? Solte. É como se você estivesse borrifando mesmo. Imagina você borrifando assim, caridade, caridade, caridade. O que é exatamente isso? Faça no seu entorno, crie uma aura, crie um ambiente, um clima, né, uma energia boa no seu entorno. Por que isso? Porque as pessoas se sentirão atraídas por você. Quem não gosta de um lugar que tem cheirinho gostoso, onde você se sente bem e tal? Você consegue fazer isso com a mente também. Como é que funciona esse negócio? É uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, uma pessoa leve, uma pessoa que conversa com as pessoas, mas que não fala tanto, ouve bastante. Às vezes você não precisa falar nada, cala, só ouve. Alguém quer falar. E a gente sempre quer falar antes, quer falar antes, quer falar antes, né? Então, espargir o perfume da caridade, borrifar o perfume da caridade em volta é isso. É estar pronto a ajudar as pessoas em volta. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz mais ou menos o seguinte: as pessoas nunca deveriam sair de sua presença sem se sentir melhor do que quando elas chegaram. Olha que espetáculo, vou repetir a frase. Não é exatamente assim, mas é parecido. As pessoas nunca deveriam sair de sua presença
sem se sentir melhor do que quando elas chegaram. Olha que beleza o dia que você, eu e todos nós conseguimos com que as pessoas que cheguem à nossa presença, através da nossa influência, seja pela fala, seja por calar e apenas ouvir, seja por um abraço, por um carinho, o que seja, que essas pessoas saiam melhores, saiam aliviadas, saiam mais alegres, saiam mais felizes. Não é bom isso? É ótimo. Por que é que você quer? Para você, mas não faz para o outro. Vamos fazer para os outros. E segredo, 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 segredo. Quando você faz o bem, quando você age em prol de alguém, quem é que se beneficia em primeiro lugar? Eu mesmo. Você vai se sentir super bem. Você quer estar feliz, quer estar bem, quer estar alegre? Haja para o outro, cuide do outro, faça pelo outro. Vai estar tudo certo. Você vai ser mais feliz ainda. Não te furtes ao serviço da bondade a todo instante. Seja o bem em tua vida uma atitude constante, um sorriso de esperança, uma palavra de afeto, uma visita fraterna, um gesto nobre e discreto, um pensamento de paz, a prece de intercessão, um conselho que auxilie tomar uma decisão. Um agasalho ao desnudo, alimento a quem tem fome, remédio para o doente, que ninguém conhece o nome. Tudo que possas fazer em passão diminuta, sendo pouco será muito, no bem que te ampara a luta, em teu natural anseio de plena ascensão à luz. Que haja caminho fora do amor de Jesus, um pensamento de paz, a prece de intercessão, um conselho que auxilie tomar uma decisão, um agasalho ao desnudo, alimento a quem tem fome, remédio para o doente, que ninguém conhece o nome. Um pensamento de paz, a prece de intercessão, um conselho que auxilie tomar uma decisão, um agasalho ao desnudo, alimento a quem tem fome, remédio para o doente, que ninguém conhece o nome. Lá, 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 lá. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. 7 minutos com Emmanuel. Episódio 57. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 52, intitulado Em torno da humildade. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Comenta o benfeitor.
Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como sendo apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Os amigos são mutáveis, na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Voltando ao mesmo versículo do episódio 56, Emmanuel nos brinda com preciosa reflexão em torno da humildade, salientando a grandeza e a complexidade da vida como traços da sabedoria divina, cujo poder ilimitado erigiu a criação infinita nas bases da ordem, da harmonia, da beleza, do equilíbrio e da interdependência. A humildade, reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Talvez por essa razão tenha o benfeitor enfatizado nossa qualidade de usufrutuários dos bens e dons de Deus, realçando que a vida, o corpo, a saúde,
a fortuna, a autoridade, as conquistas, a família, os amigos e até mesmo nossos adversários são dádivas temporárias em nossa jornada, subordinados à lei de renovação que nos preside os destinos. Os bens e as conquistas são substituídos e transferidos periodicamente, ao passo que os afetos e desafetos estão sujeitos à incessante troca de posições, segundo os princípios de aperfeiçoamento e evolução que operam em nossas vidas, promovendo permanentes vinculações e desvinculações entre as criaturas. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. A bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Oração e humildade. Meu Deus, sei que ainda sou um ser em evolução e que muitas vezes fujo dos objetivos que o Senhor traçou para que eu alcance a minha felicidade. Sei também que nem sempre consigo fazer o bem que desejo, e muitas são as vezes em que faço o mal que já não gostaria de fazer. Por isso venho a Ti, Senhor, para rogar forças, coragem e lucidez para acertar mais vezes do que me equivocar. E quando me equivocar, que seja por fraqueza ou ignorância, mas nunca por deliberação. Venho a Ti para pedir que não permitas em tempo algum que eu perca a vontade de viver, apesar dos momentos de dor e de sofrimento que por certo terei de passar. Pedir ajuda para cultivar o otimismo, mesmo que o futuro não seja tão promissor. Para que me ensines a desenvolver o romantismo, ainda que em meu peito o coração pareça ter emudecido. Senhor, ajuda-me a não perder a fé na amizade, mesmo que às vezes os amigos me traiam ou me abandonem nos momentos em que mais precisar deles. Ajuda-me a cultivar o hábito e a alegria de ajudar as pessoas, ainda que muitas delas sejam ingratas e incapazes de retribuir. Ensina-me a manter o equilíbrio até nos momentos de grandes abalos, em que tudo conspire para que eu perca o rumo. Senhor, ajuda-me a amar sem esperar retribuição nem reconhecimento dos seres amados. A observar a vida com um brilho no olhar, até nos momentos em que a escuridão turbar os meus olhos. A enfrentar os desafios da vida com garra e disposição, mesmo sabendo que as derrotas são inevitáveis no meu caminho. Permita-me usar sempre a razão e o bom senso, ainda que o apelo dos vícios seja forte, insistente e constante na minha intimidade. Sobretudo, Senhor, ajuda-me a elevar o sentimento de justiça acima dos meus próprios interesses. Permita-me conservar o amor pela família, mesmo que ela me exija imensos esforços e árduas renúncias em prol da sua harmonia.
Ensina-me a ver sempre o lado bom e belo das coisas, apesar das lágrimas que brotarem amargas do fundo da minha alma. Senhor, que eu jamais perca a vontade de herdar as estrelas, mesmo habitando um planeta pequeno e de categoria inferior. E acima de tudo, que eu jamais esqueça que o Senhor é a inteligência suprema do universo e que me ama infinitamente, que provê minhas necessidades, ampara-me sempre e só quer o meu aperfeiçoamento. Que eu possa entender as pessoas que são mais frágeis do que eu, a não julgar o meu semelhante, a educar meus sentimentos e a desenvolver minha inteligência. E por fim, que eu nunca esqueça que sou um espírito imortal e que minha felicidade é uma conquista minha. Nos dias em que a tristeza se apresentar dissimulada e insistente em sua janela, recolha-se por alguns instantes. Busque sintonizar com as forças do bem que pairam acima das nuvens densas que envolvem a terra e alimente sua intimidade com a harmonia celeste. Não se deixe envolver pela tristeza, pois ela impedirá você de ver a esperança que insiste em lhe acenar com a certeza de que um novo e lindo dia surgirá. Por um minuto apenas, distribui alegria com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas, abre teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Dispõe de tuas vestes, agasalhando os nus. Por um minuto apenas, em nome de Jesus. Por um minuto apenas, fala a palavra boa, que esclarece, ilumina, encoraja, abençoa. Por um minuto apenas, sem pensar em revide, ante qualquer ofensa, perdoa quem te agride. Se te sentes cansado nesta estrada distante, por um minuto apenas leva esta cruz adiante. Então perseverarás, vencendo as próprias penas, quanto foste feliz. Em um minuto apenas, por um minuto apenas,